Já pensou, cara? Descobrir que seu marido e sua própria irmã têm um filho juntos? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo, na sala da minha casa, enquanto meus filhos dormiam no quarto do lado. Olá, meus amores. Eu sou a Helena, hoje tenho 90 anos, e tô aqui para contar para vocês uma história que eu guardei por tempo demais. Antes de começar, queria pedir para vocês deixarem um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar aí de onde vocês estão me ouvindo. A companhia de vocês é muito importante para mim, viu? Bora lá? Era 1965. Eu tinha 30 anos e achava que tinha uma vida perfeita. Eu nasci em 1935, numa cidadezinha do interior de Minas, onde todo mundo conhecia todo mundo. Minha família era muito respeitada. Meu pai era professor e minha mãe, dona de casa. Cresci ouvindo que moça direita tinha que casar cedo, ter filho e cuidar da casa. E foi exatamente isso que eu fiz. Em 1958, com 23 anos, me casei com o Ricardo. Ele era um rapaz bonito, trabalhador, de família tradicional. Todo mundo dizia que a gente tinha tudo para ser feliz, sabe? Logo tivemos 2 filhos. O Lucas nasceu em 1960 e a Larissa em 1962. A gente morava numa casa boa, que era da família dele. O Ricardo tinha um armazém na cidade e vendia de tudo um pouco. Tecido, panela, ferramenta. O negócio ia bem, a gente era respeitado na cidade. Minha mãe ficou doente em 1962. Ela teve um derrame, sabe? E ficou com dificuldade para andar e falar. Mesmo assim, ela mantinha aquela força de espírito que eu sempre admirei. Meu pai cuidava dela com todo o carinho do mundo. Mas eu ia visitar eles 3 vezes por semana, sempre levando as crianças. Era uma rotina sagrada para mim. Toda segunda, quarta e sexta, depois de deixar as crianças na escola, eu passava na casa deles, ajudava a dar banho na minha mãe, a trocar a roupa dela, fazia um almocinho diferente. Depois buscava os pequenos na escola e voltava para casa. Foi em 1963 que a minha irmã, Juliana, entrou de vez na nossa história. A Ju era 5 anos mais nova que eu. Tinha acabado de fazer 25 anos. Ela sempre foi o meu oposto, sabe? Eu era a certinha, a responsável, enquanto ela era a sonhadora, a mais saidinha. Juliana tinha ido para a capital, para São Paulo, tentar a vida. Queria ser independente, trabalhar fora, coisa que naquela época não era muito bem vista para uma moça de família. Mas ela acabou perdendo o emprego e voltou para nossa cidade sem ter para onde ir. Foi aí que eu ofereci a nossa casa. Fica com a gente até você se ajeitar, eu disse, sem ter a menor ideia do que estava por vir. O Ricardo, sempre tão generoso, ou pelo menos era o que eu pensava, concordou na hora. Sua irmã é bem-vinda. Pode ficar o tempo que precisar, ele disse. Nossa, eu me lembro de sentir tanto orgulho do marido compreensivo que eu tinha. Juliana se instalou no quarto de hóspedes. No começo tudo parecia correr bem. Ela me ajudava com as crianças, com a casa. Às vezes, ia com o Ricardo até o armazém para ajudar com os clientes. Eu achava ótimo que eles se dessem bem. Que sorte a minha, eu pensava, ter um marido que se dá bem com a minha família. Em 1964, a Juliana nos surpreendeu com uma notícia. Estava grávida. Segundo ela, tinha conhecido um cara na capital, algumas semanas antes de perder o emprego, um romance rápido que acabou resultando naquela gravidez. O tal pai não queria assumir, ela disse, chorando. Eu, como irmã mais velha, me sentindo responsável, ofereci todo o meu apoio. Você vai ficar aqui com a gente? Vamos criar essa criança juntos, eu disse. O Ricardo pareceu meio hesitante no início, mas logo topou a ideia. É nossa família, vamos cuidar de todo mundo, ele falou. Nossa, como ele parecia generoso aos meus olhos ingênuos. Gabriel nasceu em outubro de 1964. Um menino lindo, saudável. Eu amava aquele menino como se fosse meu terceiro filho. Ajudava a Juliana a cuidar dele, a dar banho, a trocar fralda. Quando ela precisava descansar, eu pegava o pequeno Gabriel no colo e cantava as mesmas musiquinhas de ninar que eu cantei pro Lucas e pra Larissa. A vida seguia seu rumo. Eu, sempre na correria com as crianças. A casa, as visitas para minha mãe doente. Ricardo, cada vez mais enfiado no armazém, muitas vezes chegando tarde em casa. Juliana, se adaptando à vida de mãe. Tinha umas vezes que eu percebia uns olhares, uns gestos entre o Ricardo e a Juliana, mas eu ignorava.
Talvez por ser boba, sabe? Talvez por não querer enxergar o que estava bem na minha cara. Eu sempre acreditei que confiança era a base de tudo. E eu confiava cegamente no meu marido e na minha irmã. Lembro de uma vez. Encontrei o Ricardo no quarto do Gabriel, tarde da noite. Ele estava debruçado no berço, olhando o menino dormir. Quando perguntei o que ele estava fazendo ali, ele respondeu: "Sabendo se tá tudo bem. Gosto de cuidar dele." Na época, achei aquilo um gesto de carinho, de responsabilidade. Meu Deus, como eu fui tola! Em junho de 1965, veio a revelação que ia virar minha vida de cabeça para baixo. Era uma quinta-feira. Eu tinha saído para visitar uma amiga. Uma chuva muito forte começou de repente, e eu decidi voltar para casa mais cedo. A luz tinha acabado por causa da tempestade. Entrei quietinha pela porta da cozinha, para não assustar as crianças se elas estivessem dormindo. A casa estava iluminada só por algumas velas. Quando passei pelo corredor que dava para os quartos, ouvi vozes vindo do quarto da Juliana. A porta estava meio aberta, e por um impulso que nem sei explicar, eu parei para escutar. "A gente não pode continuar assim." Era a voz do Ricardo. "Precisamos dar um jeito de ficar juntos. Você, eu e o nosso filho." Nosso filho? Meu coração parou. Eu gelei. Fiquei ali, paralisada no corredor escuro. "Mas e a Helena?" A voz da Juliana soava preocupada. "Ela é minha irmã. Tem sido tão boa para mim, para nós." "Eu sei", respondeu Ricardo. "Mas não podemos viver nessa mentira para sempre. O Gabriel é meu filho, e um dia ele vai querer saber quem é o pai." Nesse momento meu mundo desabou. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu marido e minha irmã. O Gabriel era filho deles. Todas as peças se encaixaram. As chegadas tarde do Ricardo, os olhares. A facilidade com que ele aceitou a gravidez misteriosa da Juliana. O carinho especial que ele tinha pelo Gabriel. Não sei como consegui sair dali sem fazer barulho. Saí de casa de novo, debaixo daquela chuva forte, e andei até a igrejinha da praça. Sentei no último banco, ensopada, tremendo. Não sei se de frio ou de choque. Fiquei ali por horas, tentando processar a traição dupla que eu tinha descoberto. Naquela noite, quando finalmente voltei para casa, todos já estavam dormindo. Deitei do lado do Ricardo, o homem que eu amava e que tinha me traído do pior jeito possível, e fingi que dormia. Na verdade, passei a noite inteira acordada, pensando no que eu ia fazer. Por uma semana inteira, eu guardei o segredo. Agia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu observava o Ricardo e a Juliana, e agora eu via todos os sinais que antes eu ignorava. Um toque de mão que parecia sem querer. Um olhar que durava um pouquinho a mais. A semelhança entre o Ricardo e o Gabriel que eu nunca tinha percebido antes. Os mesmos olhos, o mesmo queixo. Durante essa semana, eu encontrei as provas. Mexi nas coisas do Ricardo e achei cartas escondidas num livro de contabilidade. Cartas de amor entre os dois, falando do filho, dos planos para o futuro. Eu li cada uma delas, sentindo meu coração se quebrar mais ainda. Se é que isso era possível. No domingo seguinte, eu tomei minha decisão. Como sempre, tínhamos o tradicional almoço de família. Meus pais vinham em casa. Minha mãe, mesmo doentinha, não perdia esses encontros. Os pais e irmãos do Ricardo também estavam lá. Era a ocasião perfeita. Depois que todo mundo acabou de comer, eu me levantei. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu surpreendentemente firme quando pedi a atenção de todos. "Eu tenho um anúncio importante para fazer." Comecei. Um silêncio total tomou conta da mesa. Todos os olhos se viraram para mim. Eu descobri uma coisa, que precisa ser dita na frente de todos vocês. Então, com toda a calma do mundo, eu contei tudo o que tinha descoberto. Descrevi a conversa que eu ouvi, mostrei as cartas que eu encontrei. Enquanto eu falava, eu olhava os rostos em volta da mesa. O choque, a incredulidade, o horror. Ricardo ficou branco. Tentou negar claro. "Helena, você está inventando coisa. Isso é um absurdo." "Eu nunca." Mas antes que ele pudesse continuar, a Juliana aos prantos interrompeu. "Chega de mentira, Ricardo," ela disse com a voz embargada. "Não dá mais para negar." "Sim, é verdade." Ela se virou para mim e para todo mundo. "Nós tivemos um caso. E o Gabriel? O Gabriel é filho do Ricardo." O caos se instalou. A mãe do Ricardo desmaiou. O pai dele ficou vermelho de raiva. Não sei se dele ou de mim, por ter exposto o filho daquele jeito.
Minha mãe, da sua cadeira de rodas, segurou minha mão com força. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto enrugado. E sempre desconfié, ela sussurrou para mim: minha filha, seja forte. No meio daquela confusão, eu mantive a minha dignidade. Pedi que o Ricardo saísse de casa. Imediatamente. Você e a minha irmã não traíram só a mim, eu disse. Vocês traíram estas crianças, estas famílias e a Deus. Não tem mais lugar para você nesta casa. Nos dias seguintes, a fofoca se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Ricardo e Juliana, sentindo o peso do julgamento de todo mundo, decidiram se mudar para uma cidade vizinha, levando o pequeno Gabriel. A decisão de levar o menino foi outro golpe para mim. Eu tinha me apegado a ele como se fosse meu. Os pais do Ricardo, morrendo de vergonha do escândalo e com medo de sujar o nome da família, vieram me oferecer uma pensão em troca do meu silêncio. Queriam que eu dissesse que a gente tinha se desquitado por não dar mais certo, não por causa da traição. E eu recusei. Não podem comprar meu silêncio para proteger a reputação de quem destruiu minha família. Eu respondi. Prefiro encarar a verdade com dignidade do que viver uma mentira confortável. E assim começou a fase mais difícil da minha vida. Uma mulher desquitada, nos anos 60, carregava um estigma terrível. Fui obrigada a sair da casa onde morava, porque era da família do Ricardo. Me mudei para um quartinho nos fundos da casa da minha tia Cida. As pessoas me evitavam na rua. As mulheres casadas me viam como uma ameaça. Os cochichos me seguiam por onde eu ia. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo, usando a influência dele na cidade e dizendo que eu não tinha dinheiro para criar as crianças direito, conseguiu a guarda do Lucas e da Larissa. O juiz Dr. Queiroz, amigão da família dele, nem pensou duas vezes. Eu tinha direito a visitas a cada 15 dias e sempre com alguém da família dele olhando. Perder meus filhos foi como morrer por dentro. Cada dia sem eles era uma agonia. As visitas quinzenais eram curtas, tensas. Não era o suficiente. Eu voltava para o meu quartinho e chorava até pegar no sono. Foi nesse momento, o mais escuro da minha vida, que eu conheci o seu Bento, o farmacêutico da cidade. Um senhor viúvo, sem filhos, respeitado por todos. Ele me ofereceu um emprego de balconista na farmácia dele, quando ninguém mais queria me dar um trabalho. Preciso de alguém de confiança, ele disse simplesmente, ignorando os olhares de reprovação dos clientes quando me viam ali. Seu Bento se tornou não só meu patrão, mas meu amigo, meu mentor. Ele me ensinou sobre plantas medicinais, sobre como preparar remédios caseiros, sobre a arte de ouvir e aconselhar quem procurava ajuda. Meu pai era mateiro, ele me contou uma vez. Conhecia cada planta dessas serras e para que cada uma servia. Ele me ensinou tudo antes de partir. Eu absorvia cada palavra, cada ensinamento. Nos momentos em que a farmácia estava vazia, ele compartilhava comigo os segredos das ervas, as misturas, as doses certas. Logo, eu comecei a ajudar ele a preparar alguns dos remédios mais simples. Seu Bento não tinha família. O único irmão dele tinha morrido anos antes sem deixar filhos, e ele tinha perdido o contato com uns primos distantes. Às vezes, a vida tira da gente o que a gente mais ama. Ele me disse um dia. Mas depois, ela dá uma chance de encontrar um novo propósito. Aos poucos, minha vida começou a se transformar. O trabalho na farmácia me dava não só o meu sustento, mas um sentimento de propósito. As pessoas começaram a me respeitar pelo meu conhecimento e não a me julgar pelo meu passado. Em 1968, o seu Bento ficou muito doente. Durante a doença, ele me confessou que se preocupava com o futuro da farmácia. Não tenho família para quem deixar, ele disse, e não quero que tudo o que aprendi com meu pai se perca. Você foi como uma filha para mim nesses anos, Helena. Tenho o coração e as mãos certas para esse trabalho. Quando ele faleceu alguns meses depois, descobri que ele tinha me deixado a farmácia no testamento. Deixo minha farmácia, com tudo o que tem dentro, e o imóvel, para Helena Ribeiro, que foi minha assistente fiel e a filha que eu nunca tive. Espero que ela continue o trabalho de cuidar desta comunidade. O mesmo amor e dedicação que eu tentei oferecer. Foi um momento agridoce. A dor de perder meu mentor se misturava com a gratidão por aquela oportunidade que eu nunca esperei. Pela primeira vez desde o desquite, eu tinha o meu sustento, um teto, uma chance de reconstruir minha vida. A farmácia se tornou meu refúgio e minha redenção. Muitos duvidaram que eu conseguiria tocar o negócio. Alguns homens apareceram, oferecendo comprar a farmácia
antes que falisse na mão de uma mulher. Recusei todas as propostas. Lentamente comecei a fazer pequenas mudanças. Aumentei a parte das ervas medicinais, usando receitas que eu tinha aprendido com a minha avó. E eu preparava pomadas cicatrizantes, xaropes para tosse, chás digestivos. Logo, meus preparados ficaram famosos na região. Em 1969, recebi uma notícia que me pegou de surpresa. O Ricardo tinha largado a Juliana por outra mulher, deixando ela sozinha com o Gabriel, que já tinha 5 anos. Sem ter para onde ir, minha irmã voltou para a casa dos nossos pais. A cidade, que antes me julgava, agora tinha um novo alvo para as línguas afiadas. Contra todas as expectativas, fui eu quem estendeu a mão para Juliana. Não por perdão. A ferida era funda demais para isso, mas por uma mistura de compaixão, sabe? E confesso, uma certa satisfação em ver ela precisando de mim. Ofereci um emprego para ela na farmácia, para limpar o lugar bem cedinho. Não foi por pura bondade, eu admito hoje. Ver minha irmã trabalhando para mim, dependendo de mim para sobreviver depois que o Ricardo a abandonou. Havia uma satisfação amarga naquilo. Não me orgulho, mas era o que me ajudava a seguir em frente naquela época. A vida seguia. E eu continuava lutando pelos meus filhos. O Lucas, na época com 10 anos, começou a passar na farmácia depois da escola, por conta própria. O Ricardo estava cada vez mais ausente, ocupado com a nova família, e as crianças passavam a maior parte do tempo com a avó paterna, uma senhora já de idade e com problemas de saúde. A Larissa, mais tímida, demorou mais para se aproximar, mas aos poucos, vendo o irmão, também começou a aparecer na farmácia depois da aula. Em 1970, aconteceu algo que mudaria de novo o rumo das nossas vidas. O Lucas, depois de uma briga com o pai, que tinha chegado bêbado em casa, pegou a Larissa pela mão e os dois vieram para a farmácia, se recusando a voltar. Não quero mais morar com o papai, ele disse, bem firme. Ele nunca tá em casa. E quando tá, só briga. Com a minha situação financeira agora estável e as provas do descaso do Ricardo, eu consegui entrar com um pedido para rever a guarda. Em 1971, graças ao depoimento corajoso do Lucas para o juiz, consegui a guarda compartilhada dos meus filhos, algo raríssimo para uma mulher desquitada naquela época. E, finalmente, em 1973, quando o Ricardo resolveu se mudar para a capital, depois que o segundo relacionamento dele também deu errado, ele propôs um acordo. Desistiu da guarda compartilhada, pedindo só para ficar com os filhos nas férias da escola, o que ele raramente cumpria. Aos 38 anos, eu tinha reconquistado meus filhos e construído uma vida nova, contra tudo e contra todos. A farmácia prosperava. De pouquinho em pouquinho, eu tinha minha casinha em cima da loja e meus filhos estavam comigo. Foi em 1975 que o Sérgio entrou na minha vida. Um professor primário, viúvo, que frequentava minha farmácia, procurando chás para a insônia dele. Diferente de muita gente na cidade, ele não me julgava pelo meu passado. Começamos a nos encontrar, a conversar, a compartilhar nossas histórias. Aos 40 anos, eu já não esperava mais encontrar um companheiro, mas a vida tinha outros planos. Como eu ainda era legalmente casada, só desquitada, não divorciada, a gente não podia casar no papel. Mas em 1976, decidimos morar juntos, numa união estável. A cidade ainda comentava, claro, uma desquitada e um viúvo. Mas o tempo já tinha amansado as línguas mais afiadas. Quando a lei do divórcio finalmente saiu, em dezembro de 1977, eu pude converter meu desquite em divórcio. E em 1978, o Sérgio e eu oficializamos nossa união. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia de verdade feliz, completa. Os anos passaram. O Lucas seguiu meus passos e estudou farmácia. A Larissa virou professora, como o Sérgio. O Gabriel, já adulto, me procurou querendo conhecer sua história. Para minha surpresa, a gente desenvolveu uma relação de respeito. Ele sacou que eu nunca o culpei pelo que aconteceu. Hoje, aos 90 anos, sentada na varandinha da minha casa, ao lado da farmácia, agora tocada pelo meu filho Lucas, eu olho para trás e vejo o quão longe eu cheguei. Ricardo faleceu há 5 anos, sozinho, abandonado pelo filho do seu terceiro relacionamento. Juliana vive numa casinha que eu ajudei a comprar quando ela se aposentou. A vida não é um mar de rosas, meus queridos,
Mas ela nos ensina que a força de verdade não está em evitar os tombos, mas em como a gente se levanta depois de cada um deles. Minha história é de dor, de traição, mas também de superação e redenção. E vocês, já enfrentaram alguma traição na vida? Como superaram? Compartilha comigo aí nos comentários. Depois que o Ricardo e a Juliana se mudaram, levando o Gabriel, eu enfrentei o que a gente chamava na época de morte social. Uma mulher desquitada era vista como alguém para se evitar. Eu me lembro de entrar no armazém e as conversas pararem na hora. As mães puxavam as filhas para longe, como se o meu estado fosse uma doença contagiosa. Os homens me olhavam de um jeito diferente, como se ser desquitada significasse que eu estava disponível. Era humilhante. A casa onde a gente morava era da família do Ricardo, então eu tive só 2 semanas para pegar minhas coisas e as das crianças. Não tinha lei que me protegesse naquela época. Meus pais teriam me acolhido, claro, mas a casa deles era pequena e minha mãe precisava de cuidado o tempo todo por causa da doença. Acabei aceitando a ajuda da minha tia Cida. Um quartinho nos fundos da casa dela. Era um lugar minúsculo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa que mal fechava e uma mesinha. O banheiro era o mesmo dos empregados da casa. De senhora do meu próprio lar, eu passei a ser quase uma agregada, ajudando minha tia nas tarefas de casa em troca de um teto. Eu, que sempre tive tanto orgulho da minha casa bem cuidada, agora dependia da caridade dos parentes. Mas o pior ainda estava por vir. 2 semanas depois que me mudei para o quartinho, recebi uma intimação da justiça. O Ricardo estava pedindo a guarda do Lucas e da Larissa. O motivo? Incapacidade financeira e moral da mãe para criar as crianças. Moral. Como se a adúltera fosse eu. Como se eu tivesse traído não só um marido, mas a família inteira. Fui pro fórum com a minha melhor roupa, as poucas que ainda me serviam, porque eu tinha emagrecido tanto com o sofrimento que os vestidos ficavam largos. O juiz, Dr. Queiroz, era amigo de longa data da família do Ricardo. Eles jogavam baralho juntos no domingo. Eu já sabia o resultado antes mesmo de a audiência começar. Dona Helena, o seu Ricardo tem uma situação financeira estável, uma casa grande na cidade vizinha, e as crianças terão acesso a escolas melhores sob a guarda dele, disse o juiz, como se estivesse me fazendo um favor. A senhora terá direito a visitas quinzenais, sempre supervisionadas por um membro da família dele. Supervisionadas, como se eu fosse um perigo para os meus próprios filhos. Eu que gritar, protestar. Mas as mulheres da minha geração foram ensinadas a baixar a cabeça para as autoridades, especialmente as masculinas. Então, engoli o choro, agradeci a oportunidade de ver meus filhos e saí do fórum sentindo como se tivesse levado um tiro no peito. As primeiras visitas foram devastadoras. A gente se encontrava na casa dos pais do Ricardo, com a mãe dele sempre ali, de olho em cada gesto meu. As crianças estavam confusas. O Lucas, com 6 aninhos, perguntava toda hora quando ia poder voltar para casa. A Larissa, com apenas 4, já estava começando a me chamar de tia Helena, influenciada pela nova mulher do Ricardo, que exigia ser chamada de mãe. Por que você não mora mais com a gente, mamãe? O Lucas perguntava. Como é que se explica adultério e traição para uma criança? Como dizer que o pai dela enganou a mãe com a própria tia? Eu só dizia que, às vezes, os adultos precisam morar separados, mas que o meu amor por eles nunca ia mudar. Durante meses, eu andei pela cidade procurando emprego. Tentei na escola da cidade. Não contratamos mulheres desquitadas para ensinar nossas crianças. Tentei na confeitaria. Nossas clientes não iam se sentir à vontade. Tentei até na fábrica de tecidos, um pouco mais longe. Trabalho pesado demais para uma senhora. Em todo lugar, a mesma desculpa esfarrapada. Ninguém queria uma mulher desquitada por perto. Foi aí que o seu Bento, o farmacêutico, entrou na minha vida como um anjo. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu tinha ido à farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Não dormia direito fazia semanas. Seu Bento, um senhor de quase 70 anos, me olhou por cima dos óculos, enquanto eu contava as moedinhas para pagar. Helena, você parece exausta, ele comentou. Tô procurando alguém para me ajudar aqui na farmácia. Alguém de confiança, que aprenda rápido. Interessa? Meu coração disparou. Um emprego. Uma chance. Aceitei N.A. hora, sem nem perguntar o salário. Qualquer coisa era melhor do que depender da caridade dos outros.
No dia seguinte, comecei no balcão. Alguns clientes torceram o nariz quando me viram ali. Uma senhora até disse, alto o bastante para eu ouvir: agora nem remédio a gente pode comprar em paz, com certo tipo de gente trabalhando aqui. O seu Bento, porém, foi firme. A Helena é minha funcionária e tem minha total confiança. Quem não estiver satisfeito pode procurar a farmácia da cidade vizinha. A adaptação não foi fácil. Eu nunca tinha trabalhado fora. Confundia o nome dos remédios. Tinha dificuldade para fazer conta rápida. Mas o seu Bento, nossa, ele tinha uma paciência de Jó. Aos pouquinhos fui aprendendo. E mais que isso, fui descobrindo um mundo que eu não conhecia. Meu pai era mateiro, me contou o seu Bento uma tarde, enquanto me ensinava a fazer um chá. Ele conhecia cada planta dessa serra. Antes dos médicos chegarem por aqui, era para ele que o povo corria. Elle me ensinou tudo. E agora, eu quero passar esse conhecimento para frente. Eu ouvia cada palavra. Fascinada. A gente tinha uma conexão especial. Ele tinha perdido a esposa no parto do único filho, que também não sobreviveu. Eu tinha perdido minha família para uma traição. Éramos duas almas machucadas que encontraram um conforto no conhecimento, no trabalho, na arte de cuidar dos outros. Nas horas vagas, o seu Bento me emprestava seus livros antigos sobre plantas medicinais. Eu estudava à noite, à luz de velas, no meu cartinho. Anotava tudo em cadernos. Complementava com receitas que minha avó tinha me ensinado. Era como se um mundo novo estivesse se abrindo para mim. Um mundo onde eu tinha valor. Onde o meu conhecimento importava mais que o meu estado civil. Enquanto isso, as visitas de 15 em 15 dias aos meus filhos ficavam cada vez mais dolorosas. O Ricardo tinha se ajeitado com a nova mulher, a Sílvia, na cidade vizinha. As crianças passavam a maior parte do tempo com a avó paterna, porque o Ricardo estava sempre ocupado com a loja, e a Sílvia não tinha paciência com filhos que não eram dela. Um domingo, cheguei para visita e encontrei o Lucas com um roxo no braço. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele abaixou os olhos. Caí da árvore e ele murmurou. Mas eu conhecia meu filho. Ele estava mentindo. Mais tarde, quando a gente ficou sozinho, eu insisti. Com os olhos cheios de lágrimas, ele confessou. O papai ficou bravo porque eu derramei suco no tapete novo. Ele me segurou com força e me empurrou. Meu sangue ferveu. Fui tirar satisfação com o Ricardo, que negou tudo. O menino é mentiroso igual a mãe, ele disse, na frente das crianças. Foi a primeira vez que a gente brigou na frente delas. O Lucas se agarrou nas minhas pernas, chorando. A Larissa se escondeu atrás do sofá. Isso não vai ficar assim, eu prometi. Mais para mim mesma do que para o Ricardo. Mas o que eu podia fazer? Qual juiz ia dar ouvidos para uma mulher desquitada contra um comerciante respeitado da cidade? A resposta veio através do seu Bento. Quando ele me viu chorando na farmácia no dia seguinte, ele me perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo para ele. Minha filha lhe disse. Ele sempre me chamava assim, embora a gente fosse só amigo. Você precisa ser esperta. Se você quer seus filhos de volta, precisa construir uma vida estável primeiro. Provar que tem condições de criar eles direito. As palavras dele me deram um novo foco. Comecei a guardar cada centavo. Trabalhava horas extras na farmácia. Nos domingos, quando não estava com as crianças, eu preparava umas pomadas caseiras que vendia escondido para ter uma graninha a mais. Em 1968, 3 anos depois do desquite, o seu Bento ficou muito doente. Pneumonia, diz Ramos Médico. Aos 73 anos, o corpo dele não estava respondendo bem. Durante o tempo que ele ficou no hospital, eu toquei a farmácia sozinha. Eu já conhecia cada frasco, cada erva, cada cliente. Uma tarde, ele pediu para eu sentar, ao lado da cama dele no hospital. A voz dele estava fraca, mas os olhos tinham um brilho determinado. Helena, ele disse, segurando minha mão. Eu não tenho família para deixar o que eu construí. Meu único irmão morreu sem filhos. Meus primos, nem sei onde andam há décadas. Você foi como uma filha para mim nesses anos. Quero que a farmácia seja sua quando eu for. E eu protestei, claro. Era generosidade demais, mas ele insistiu. E na semana seguinte chamou um tabelião no hospital. Fez o testamento, me deixando a farmácia com tudo dentro e o prédio. Ela tem o coração e as mãos certas para este trabalho, ele disse para o tabelião. Seu Bento faleceu 2 semanas depois. Quietinho. Durante o sono. Eu chorei como se tivesse perdido um pai. De certa forma,
Era isso que ele tinha se tornado para mim. Uma figura paterna, um mentor, um porto seguro. Quando o testamento foi lido, foi um reboliço na cidade. Uma mulher desquitada herdando um negócio, sozinha. Vários homens apareceram nos dias seguintes, oferecendo comprar a farmácia antes que falisse na mão de uma mulher. Recusei todas as propostas. A farmácia era o meu recomeço, tu minha chance de provar meu valor e de ter meus filhos de volta. Me mudei para o apartamentozinho em cima da farmácia. Pela primeira vez desde o desquite, eu tinha um lugar que podia chamar de meu. Lar. Pequeno, mas um lar. Arrumei o outro quarto com 2 camas de solteiro. Uma pro Lucas, outra pra Larissa. Comprei papel de parede colorido, brinquedos, livros. Eles ainda não moravam comigo, mas eu estava me preparando, cheia de esperança. A farmácia prosperava aos pouquinhos sob meus cuidados. Aumentei a parte das ervas medicinais, usando receitas que aprendi com minha avó. Preparava pomadas cicatrizantes, que faziam milagre em ferida braba, xaropes para tosse, que aliviavam até as piores bronquites, chás digestivos que curavam dor de estômago crônica. Logo, meus remédios ficaram famosos não só na cidade, mas na região toda. Em 1969, recebi uma notícia que mudou de novo o rumo das coisas. O Ricardo tinha largado a Juliana por outra mulher, deixando ela sozinha com Gabriel, agora com 5 anos. O menino que eu cuidei e amei, como se fosse meu. Juliana, sem ter para onde ir, voltou para a casa dos nossos pais. A cidade, que antes me julgou tanto, agora tinha um novo alvo para as fofocas. Mulher largada, diziam da minha irmã. As mesmas pessoas que me condenaram por não segurar meu marido, agora condenavam a Juliana por roubar marido dos outros e ser abandonada depois. A hipocrisia. Nossa, ela nunca teve limites. Contra todas as expectativas, inclusive as minhas, fui eu quem estendeu a mão para Juliana. Não por perdão. A ferida era funda demais, mas por uma mistura de compaixão e, confesso, uma certa satisfação em vê-la precisando de mim. Preciso de alguém para limpar a farmácia antes de abrir, eu disse para ela no aniversário da minha mãe. Pago por 2 horas por dia, das 5 às 7 da manhã. Ela aceitou na hora, de cabeça baixa. Ver minha irmã trabalhando para mim, varrendo o chão da farmácia toda manhã, dependendo de mim para sobreviver. Tinha uma satisfação amarga nisso. Não me orgulho desse sentimento, mas era real. Era como se, de algum jeito, a justiça estivesse sendo feita. Juliana trabalhava em silêncio, sempre chegava na hora, nunca faltava. O Gabriel ficava com a minha mãe nesse tempo. Aos poucos, comecei a reparar no menino. Os olhinhos curiosos, a inteligência dele. Ele não tinha culpa dos erros dos pais. Comecei a separar uns livrinhos de criança, uns brinquedinhos, coisas que meus filhos tinham deixado e que podiam interessar a ele. Enquanto isso, algo inesperado começou a acontecer. O Lucas, agora com 9 anos, começou a aparecer na farmácia depois da escola, sem avisar o Ricardo ou a avó. Vovó dorme depois do almoço, ele explicou da primeira vez. Ninguém percebe que eu saí. Queria te ver, mamãe. Meu coração se encheu de alegria. Mantive essas visitas em segredo, com medo que o Ricardo proibisse se soubesse. O Lucas vinha 3, 4 vezes por semana, sentava no balcão da farmácia e ficava me olhando trabalhar. Fazia perguntas sobre os remédios, as plantas, os vidrinhos. Tinha uma curiosidade natural por aquilo que me lembrava o seu Bento. A Larissa, mais tímida, demorou mais para vir. Mas um dia, o Lucas trouxe ela pela mão. Ela também estava com saudade, ele disse simplesmente. Aos poucos, as crianças se acostumaram a passar as tardes comigo na farmácia. Eu ensinava para eles o que eu sabia, preparava um lanchinho especial, ajudava com o dever de casa. Eram horas preciosas que compensavam, um pouquinho, os anos perdidos. O Ricardo, cada vez mais enrolado com o novo relacionamento dele, mal notava que as crianças sumiam à tarde. Quando ele finalmente se tocou do que estava acontecendo, veio furioso na farmácia. Você está envenenando meus filhos contra mim. Ele acusou, batendo no balcão. Seus filhos vêm aqui porque querem, eu respondi. Calma. Eu não impeço, mas também não incentivo a desobediência. São as tardes livres deles, depois da escola. Pois eu vou proibir. Vou trancar eles em casa se precisar, ele ameaçou. Foi o Lucas quem mudou tudo. Ao ouvir a briga, ele saiu dos fundos da farmácia e enfrentou o pai,
Algo que eu nunca imaginei para um menino de 10 anos naquela época. Eu não vou deixar de ver a minha mãe. Ele declarou com uma coragem que me deixou de boca aberta. Se o senhor trancar a gente foge. Ricardo saiu batendo a porta, mas as palavras do Lucas ficaram no ar. Uma semente tinha sido plantada. As crianças queriam ficar comigo. Eu agora tinha uma casa decente para elas. Um negócio estável, uma reputação crescendo como comerciante e conhecedora de ervas. Talvez fosse a hora de lutar de novo pela guarda. Em 1970, um incidente acelerou as coisas. O Lucas, depois de uma briga com o pai, que tinha chegado bêbado em casa, fugiu com a Larissa e apareceu na farmácia tarde da noite. Não quero mais morar com ele, declarou o Lucas, com os olhos cheios de lágrima, mas com uma voz firme. Ele gritou como a vovó, empurrou a Larissa. Ele fica com um cheiro diferente quando volta do bar, fica bravo por qualquer coisa. Abracei meus filhos, preparei um banho quentinho, improvisei as camas no quarto que eu tinha preparado para eles. No dia seguinte, procurei o advogado da cidade vizinha. Não dava para confiar nos da nossa cidade, eram todos amigos do Ricardo. Contei a situação, as visitas escondidas que as crianças me faziam, o incidente da noite anterior. A senhora tem uma situação estável agora, observou o Dr. Almeida. Negócio próprio, casa própria. As crianças claramente preferem ficar com a senhora. Podemos pedir uma revisão da guarda com base na mudança da situação. Foi uma batalha longa. O Ricardo contestou tudo. Disse que eu tinha sequestrado as crianças, que eu manipulava elas contra ele. Mas dessa vez, eu tinha algo a meu favor. O advogado. Erro de repetição no texto original, removido para fluidez. Minha mãe faleceu em 1972. Antes de partir, ela me disse: "Você lutou como uma leoa, minha filha. Nunca se esqueça do seu valor." Aquelas palavras foram um bálsamo para mim. Minha mãe, de uma geração que via o casamento como algo sagrado, não importava o que acontecesse, tinha entendido e respeitado a minha luta. Com a partida dela, senti que um capítulo se fechava. Eu tinha sobrevivido ao pior. A traição, o desquite, a perda dos filhos, o julgamento da cidade. E estava reconstruindo minha vida, tijolinho por tijolinho. A farmácia prosperava, sem luxo. Eu nunca ia ficar rica como ela, mas a gente tinha o suficiente para viver bem. Meus remédios caseiros ganhavam cada vez mais fama. Vinha gente de cidade vizinha procurar. A pomada milagrosa da Dona Helena para ferida braba, o xarope da Dona Helena para bronquite que não curava, o conhecimento que o seu Bento me passou, somado às receitas da minha avó e ao que eu mesma descobria nos meus testes, tinha criado um pequeno tesouro de fórmulas que funcionavam. Eu me sentia realizada no trabalho, completa como mãe, mas tinha um vazio que nem o trabalho, ou o amor dos filhos preenchia totalmente. Às vezes, quando as crianças já estavam dormindo, eu sentava na varandinha do apartamento e ficava olhando os casais que passeavam de mãos dadas na praça. Sentia uma pontada de solidão. Aos 38 anos, eu achava que essa parte da minha vida tinha acabado. Afinal, eu era uma mulher desquitada, numa época em que isso era quase um atestado de que você não servia. Foi em 1975 que o Sérgio entrou na minha vida. Numa tarde de maio, ele apareceu na farmácia procurando algo para insônia. "Não consigo dormir há semanas", ele disse, com olheiras fundas. Já tentei de tudo. Sérgio era professor na escola da cidade. Viúvo, tinha perdido a esposa, Sônia, durante o parto do único filho, o Tiago, 7 anos antes. Eu o conhecia de vista. Nossa cidade era pequena demais para alguém ser um total estranho, mas a gente nunca tinha conversado de verdade. Preparei para ele um chá especial, uma mistura de camomila, melissa e valeriana, com um toque de lavanda que aprendi a fazer para minha mãe quando ela ficava agitada. Tomei uma xícara antes de dormir. Num lugar calmo, sem luz forte, eu o orientei. "Volte em uma semana para me contar se funcionou." Ele voltou não em uma semana, mas em 3 dias. "Dormi como uma pedra", ele disse com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. "Primeira noite inteira em meses." "O que tem nesse chá?" Eu expliquei cada erva, os efeitos, como uma ajudava a outra. Sérgio ouviu com um interesse genuíno. Quando terminei, ele perguntou: "Posso levar mais? E, quem sabe você podia me ensinar a preparar para eu não precisar te incomodar toda vez." Combinamos uma aula para o domingo seguinte, o único dia que a farmácia fechava.
Ele apareceu pontualmente às 2 da tarde, trazendo uma caixa de doces caseiros que a mãe dele tinha feito. Lucas e Larissa, curiosos com a visita, se juntaram a nós na pequena cozinha do apartamento. Aquela tarde passou num clima leve que eu não sentia há anos. Sérgio tinha um jeito calmo de falar, uma risada fácil. As crianças o adoraram na hora, principalmente quando ele começou a contar histórias dos alunos. O filho dele, o Tiago, que tinha 12 anos, era colega de classe da Larissa. Você devia vir jantar com a gente um dia, eu convidei, sem pensar muito, quando ele estava de saída. Traz o Tiago. As crianças iam gostar. Sérgio aceitou. E aquele jantar foi o primeiro de muitos. Aos pouquinhos, quase sem a gente perceber, formamos uma espécie de família. Nos domingos, a gente quase sempre almoçava junto. Às vezes na minha casa, às vezes na dele. Em julho, nas férias da escola, organizamos um piquenique no rio que passava perto da cidade. As crianças nadaram e nós conversamos à sombra de um ipê enorme. Não sei dizer quando exatamente o sentimento mudou, quando a amizade virou algo mais. Talvez tenha sido naquela tarde em que ele me ajudou a arrumar o estoque da farmácia e nossas mãos se tocaram sem querer e deu aquele arrepio, sabe? Ou talvez na noite em que o Lucas teve febre alta e o Sérgio apareceu às 3 da manhã com um remédio que ele foi buscar na cidade vizinha. Em agosto, ele me convidou para passear, só nós dois. Andamos pela praça, tomamos sorvete, conversamos sobre livros, música, sonhos antigos. Quando ele me deixou em casa, rolou aquele silêncio na despedida. Os olhos dele perguntavam o que a boca não tinha coragem. Eu tomei a iniciativa e toquei no rosto dele. Ele segurou minha mão e a beijou, suavemente. Eu não planejei isso, ele confessou. Não esperava sentir isso de novo, depois da Sônia. Nem eu, depois de tudo, respondi. Nosso primeiro beijo foi ali mesmo, na porta da farmácia, sob o céu estrelado de agosto. Um beijo tímido, quase de adolescente, cheio de promessas e medos. Namorar aos 40 anos, em 1975, sendo uma mulher desquitada, não era simples. Ainda mais numa cidade pequena, onde todo mundo via e comentava tudo. Alguns olhares de reprovação nos seguiam quando a gente andava junto. Certas pessoas deixaram de ir na aula dele ou na minha farmácia. O padre da cidade fez um sermão sobre uniões impróprias, que todo mundo sabia que era pra gente. Não ligo pro que pensam, o Sérgio dizia, sempre firme. Encontrei em você uma companheira, uma mulher forte que eu admiro demais. O resto é barulho. As crianças receberam a notícia com reações diferentes. O Lucas, sempre protetor, ficou meio desconfiado no começo. Ele é bom pra você, mãe? Ele perguntou. Sério. A Larissa, mais romântica, achou a ideia o máximo. O Tiago, o filho do Sérgio, foi o mais reservado, talvez com medo que eu tomasse o lugar da mãe que ele mal conheceu. Com paciência e respeito, a gente foi construindo nossos laços. Sérgio nunca tentou ser um pai pro lugar do Ricardo. Ele entendia que, apesar de tudo, Ricardo era e sempre seria o pai dos meus filhos. Do mesmo jeito, eu nunca tentei tomar o lugar da Sônia na vida do Tiago. A gente encontrou o nosso próprio jeito, a nossa própria família. Em 1976, depois de quase um ano de namoro, o Sérgio me fez uma proposta que mudaria minha vida de novo. Helena, ele disse, segurando minhas mãos durante um jantar à luz de velas que ele mesmo preparou, eu quero construir uma vida com você. A gente não pode casar no papel, eu sei disso, mas podemos viver como se fôssemos casados, criar nossos filhos juntos, envelhecer lado a lado. O que você me diz? Aceitei sem nem piscar. Decidimos que o Sérgio e o Tiago se mudariam para o apartamento em cima da farmácia. Era grande o suficiente para os 5, mesmo que um pouco apertadinho. Os meninos dividiriam um quarto, a Larissa ficaria com o menor e o Sérgio e eu com o quarto principal. A mudança foi em junho de 1976. Não teve festa nem cerimônia. Não podia. Legalmente. Só um jantar especial com os 3 adolescentes, o pai do Sérgio, a mãe dele já tinha falecido e alguns amigos próximos que não nos julgavam. Começamos nossa vida juntos, sem papel passado, sem bênção oficial, só com a certeza do que a gente sentia e o compromisso de construir algo verdadeiro. Na prática, éramos uma família como qualquer outra. Sérgio continuava dando aula, eu tocando a farmácia. Os 3 adolescentes iam para a mesma escola, voltavam juntos para casa, dividiam as tarefas, as brigas, os segredos e as risadas. A cidade, sempre pronta para julgar,
surpreendentemente começou a nos aceitar aos poucos. Talvez por verem que nosso relacionamento não era uma aventura, ou porque o Sérgio era muito respeitado como professor, e eu começava a ser como farmacêutica. As pessoas têm uma capacidade incrível de se acostumar com o que no começo elas rejeitam, desde que você se mantenha com dignidade. Em dezembro de 1977, uma notícia abalou o Brasil e mexeu demais com a minha vida. Finalmente, depois de décadas de luta, o Congresso aprovou a lei do divórcio. A lei do senador Nelson Carneiro foi sancionada no dia 26 de dezembro, permitindo que os casais finalmente se divorciassem e pudessem casar de novo. Lembro do Sérgio correndo para a farmácia com o jornal na mão, o rosto iluminado de alegria. Você viu isso? A gente pode casar de verdade agora. A lei era um marco para o país, especialmente para mulheres como eu. Por décadas, a gente vivia num limbo, nem casada, nem totalmente livre. O desquite separava a gente do marido, mas mantinha o casamento vivo no papel, impedindo a gente de recomeçar a vida oficialmente. A nova lei permitia converter o desquite em divórcio depois de 3 anos de separação. No meu caso, já tinham passado 12 anos desde o desquite com o Ricardo. Eu podia pedir a conversão na hora. Em janeiro de 1978, procurei um advogado para começar o processo. O Ricardo, morando na capital e já no 3º relacionamento, não criou caso. Ele também tinha interesse em dissolver de vez aquele laço. O processo levou alguns meses, mas em maio de 1978, eu finalmente recebi os papéis do divórcio. Eu era oficialmente uma mulher divorciada e livre para casar de novo. Aquele documento era muito mais que o fim de um casamento que na prática já tinha acabado há mais de 10 anos. Ele representava a minha libertação completa, a chance de recomeçar sem amarras, sem aquele rótulo permanente que o desquite carregava. Sérgio e eu começamos a planejar nosso casamento na mesma hora. Escolhemos uma cerimônia simples no cartório, seguida de uma festinha em casa. Não queríamos nada grande. A gente já não era mais jovem, e o que a gente celebrava não era um começo, mas a oficialização de algo que já existia e era forte. Nossa data foi marcada para 15 de julho de 1978. Uma semana antes recebi uma carta inesperada. Era da Juliana, minha irmã, que continuava trabalhando para mim, mas com quem eu só tinha uma relação fria e distante. Pedia para conversar comigo em particular. Nos encontramos na manhã seguinte, antes de a farmácia abrir. Ela parecia nervosa. Não me olhava nos olhos. Finalmente, depois de um papo furado, ela foi direto ao ponto. Eu sei que você vai se casar, ela disse, e sei que eu não mereço, mas eu queria muito estar lá. Quero ver você feliz, Helena. Depois de tudo que eu fiz, é o mínimo que eu posso desejar. Foi a primeira vez que a Juliana falou diretamente do passado desde que voltou para a cidade. Durante todos aqueles anos trabalhando para mim, ela nunca tocou no assunto, nunca pediu perdão de verdade. E eu nunca pedi isso dela. A gente trabalhava num silêncio combinado, um acordo de coexistência. Olhei para a minha irmã. Os cabelos já com os fios brancos, as mãos calejadas de trabalho, os olhos com uma tristeza que não saía. Não senti o ódio que eu esperava sentir, nem aquela satisfação amarga que me acompanhava quando eu a via limpando a farmácia. Você pode vir, eu respondi, simplesmente. Não era um perdão completo. Algumas feridas são fundas demais para fechar de vez. Mas era um passo em direção a algum tipo de paz. O casamento aconteceu numa tarde de sábado com sol. Só os amigos mais chegados e a família. Meu pai, já velhinho mas lúcido. Juliana, quietinha num canto. O pai do Sérgio, alguns colegas professores dele, clientes que viraram amigos ao longo dos anos. Os 3 adolescentes participaram de tudo. O Lucas, com 18 anos, foi meu padrinho. A Larissa, com 16, e o Tiago, com 15, organizaram uma surpresa musical, uma canção que eles ensaiaram por semanas. Quando o Sérgio e eu dissemos sim um para o outro. Não eram só 2 pessoas se unindo, mas 2 famílias que já tinham aprendido a ser uma só. O juiz, o mesmo que tinha me dado a guarda dos meus filhos anos antes, parecia de verdade feliz por nós. É bom ver finais felizes no meu trabalho, ele comentou na cerimônia, especialmente quando vem depois de jornadas tão difíceis. A festinha no nosso apartamento foi até de noite. Comida boa, música, risada. Em um certo momento, eu vi o Ricardo parado na calçada do outro lado da rua, olhando as luzes e o movimento. Nossos olhos se cruzaram rapidinho pela janela. Ele fez um aceno quase invisível com a cabeça e foi embora.
Nunca soube se aquilo foi um pedido de desculpas, uma despedida ou só curiosidade. Não importava mais. Aquela noite marcou o verdadeiro fim de um ciclo de dor e o começo oficial de uma nova fase. Sérgio e eu não teríamos uma lua de mel tradicional. A farmácia não podia ficar fechada muito tempo e os adolescentes precisavam de alguém de olho. Mas tiramos uns dias para visitar uma cidade histórica ali perto, enquanto meu pai ficava com os jovens. De volta à rotina, nossa vida não mudou muito na prática. A gente já vivia como uma família há quase 2 anos. A diferença era mais social e legal. Não éramos mais o casal amigado, mas sim a família Oliveira. Eu adotei o sobrenome do Sérgio, como era costume na época. Convites para festas da cidade começaram a chegar com mais frequência. Pessoas que antes nos evitavam, agora nos cumprimentavam na igreja ou na praça. Ironicamente, o papel passado nos tornou mais respeitáveis aos olhos dos outros, embora a gente fosse exatamente as mesmas pessoas, com os mesmos valores e sentimentos. Essa hipocrisia da sociedade nunca deixou de me impressionar, mas eu aprendi a lidar com ela sem guardar rancor. Os anos seguintes trouxeram suas próprias alegrias e desafios. O Lucas decidiu estudar farmácia na capital. Um orgulho imenso para mim. Ver meu filho seguindo meus passos por escolha própria. A Larissa se interessou por ser professora, inspirada pelo Sérgio. O Tiago, depois de pensar muito, escolheu engenharia. Ver eles crescendo, fazendo suas escolhas, construindo seus caminhos, era a maior recompensa que eu podia ter. Sérgio e eu envelhecemos juntos, como a gente tinha prometido. Não sem umas briguinhas de vez em quando que casal não tem, né? Mas sempre com respeito, carinho e aquele amor tranquilo, que se constrói no dia a dia, nas pequenas gentilezas, nas conversas de noite, no apoio quieto nos momentos difíceis. Hoje, quando eu olho para trás, para aquela época, não consigo deixar de pensar em como a lei do divórcio mudou a vida de tantas mulheres como eu. Não só por permitir casar de novo, mas por devolver a nossa dignidade, nosso direito de recomeçar, sem carregar para sempre o peso de decisões do passado ou de erros que não foram nossos. O divórcio, que muitos tinham medo que ia destruir a família brasileira, na verdade permitiu que novas famílias se formassem, baseadas não na obrigação ou na aparência, mas no carinho de verdade e na escolha de estar junto. A década de 80 chegou trazendo novos ares para o Brasil e para minha vida. O país respirava a abertura política. Depois de anos de ditadura militar, tinha uma esperança no ar, sabe? Uma sensação de novos começos que, de alguma forma, tinha tudo a ver com a minha própria história. Em 1980, o Lucas voltou da capital, formado em farmácia. Aos 20 anos, ele tinha todo o gás da juventude e um conhecimento técnico que aprendi na prática, nunca tive no papel. Quando ele me propôs uma parceria na farmácia, senti um orgulho que não cabia em mim. Quero modernizar umas coisas, mãe. Ele disse com aquele brilho no olhar que me lembrava tanto o seu Bento, mas sem perder a essência do que você construiu, os remédios caseiros, o jeito de atender as pessoas. Isso é o coração da farmácia. Trabalhando lado a lado com meu filho, eu aprendi tanto quanto ensinei. O Lucas trouxe o conhecimento da faculdade. Eu entrava com a experiência de anos, atendendo o povo. Ele respeitava meu jeito com as ervas e as fórmulas antigas, e eu me abria para as novidades que ele trazia. Era uma parceria perfeita. A Larissa, por sua vez, virou professora, inspirada pelo Sérgio. Ela se formou em 1982 e logo conseguiu um emprego na mesma escola, onde o padrasto dela deu aula por décadas. Ver ela com os primeiros alunos, tão dedicada, tão carinhosa, me dava uma alegria tão serena. Minha filha tinha herdado o melhor de mim, a garra, a capacidade de recomeçar, sem carregar as minhas cicatrizes. O Tiago, filho do Sérgio, escolheu engenharia civil e se mudou para a capital em 1981. Eu sentia falta dele, porque no meu coração ele era tão filho quanto o Lucas e a Larissa, mas ficava feliz de ver ele seguindo o próprio caminho. Ele vinha visitar a gente nos feriados e férias, sempre trazendo novidades da cidade grande que deixavam a gente de boca aberta. Nossa vida em família tinha entrado num ritmo gostoso, tranquilo. Sérgio e eu, agora casados no papel há anos, tínhamos aquela intimidade gostosa, de casal que se conhece só pelo olhar. Ele, perto de se aposentar, passava mais tempo lendo. E cuidando de um jardinzinho de ervas nos fundos da farmácia,
Um projeto que a gente começou junto e que virou a paixão dele, o Ricardo. Raramente aparecia nas nossas vidas. Fiquei sabendo pela Larissa, que ainda falava com ele de vez em quando, que o terceiro relacionamento dele também não deu certo. Ele vivia sozinho na capital, tocando uma lojinha de material de construção, bem longe do comerciante importante que ele foi um dia. Quanto a Juliana, nossa relação tinha virado uma convivência educada. Ela não trabalhava mais na farmácia. Aos 45 anos, tinha conseguido um emprego de secretária numa escola, um trabalho que dava mais dignidade para ela do que ser faxineira. A gente se encontrava de vez em quando, mais em festa de família, tipo no aniversário do meu pai. Foi numa dessas festas, no aniversário de 80 anos do meu pai, em setembro de 1983, que o destino preparou uma surpresa que ia mexer com tudo dentro de mim. A festa era simples, na casa onde nosso pai morava desde que se aposentou. Só a família, uns amigos antigos, uma tarde de domingo com bolo, café e papo bom. Eu estava na cozinha, passando mais um cafezinho, quando a campainha tocou. A Juliana foi atender, e o que eu ouvi em seguida fez meu coração disparar. Mãe, que surpresa maravilhosa! Era a voz da Juliana, mas o que me paralisou foi a palavra mãe. O único filho dela era o Gabriel. O Gabriel estava ali. O menino que eu ninava no colo, que eu amei como se fosse meu e que eu perdi quando a verdade apareceu. Respirei fundo, me preparando para o encontro. Quando voltei para a sala, vi um rapaz alto, de 19 anos, com os mesmos olhos do Ricardo, mas o sorriso gentil da Juliana. Ele conversava todo animado com meu pai, que parecia encantado com o neto que ele quase não via. Nossos olhares se cruzaram. Teve um momento de silêncio. Depois ele veio na minha direção, estendendo a mão, meio tímido. Tia Helena Yu. Espero que não tenha problema eu aparecer assim. Vim passar o fim de semana com a minha mãe. E ela falou da festa. Achei que era uma boa chance de finalmente te conhecer melhor. Me conhecer. Aquela palavra doeu um pouquinho. Aquele rapaz não me conhecia de verdade. Mesmo eu tendo sido uma das primeiras pessoas a pegar ele no colo. Quando ele nasceu, eu não lembrava dos primeiros passos dele, das primeiras palavras, das doencinhas de criança. A vida tinha separado a gente quando ele ainda era um bebezinho. Gabriel, eu consegui dizer, segurando a mão dele. Que bom te ver. Você cresceu tanto. A conversa no começo foi esquisita, cheia de pausas e frases pela metade. O que você diz para alguém que é parte da sua história mais dolorosa, mas que não tem nenhuma culpa? Como construir uma ponte por cima de um abismo de 19 anos? Foi o Gabriel quem quebrou o gelo. Durante a festa, ele me chamou de lado de novo. Dessa vez com um olhar decidido. Posso falar com a senhora um minutinho? E ele perguntou. Tenho uma coisa que eu quero dizer há muito tempo. Fomos para a varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Gabriel respirou fundo antes de começar. Minha mãe me contou tudo quando eu fiz 15 anos. Ele disse, olhando para o horizonte. Sobre ela e meu pai, sobre vocês serem irmãs, sobre como a senhora cuidou de mim nos meus primeiros meses, achando que eu era filho de outro cara. Senti um nó na garganta. Aquelas lembranças, mesmo distantes, ainda tinham o poder de me machucar. Ela também me contou como foi depois. Ele continuou. Como a senhora ajudou ela quando meu pai largou a gente, como deu emprego para ela na farmácia quando ninguém mais daria. Eu não fiz por bondade, eu confessei, sentindo que devia ser sincera com aquele rapaz. Tinha uma satisfação amarga em ver sua mãe trabalhando para mim depois de tudo. Eu sei, ele respondeu, me surpreendendo com a maturidade. Minha mãe também sabe. Mas a senhora podia simplesmente ter ignorado ela, deixado ela se virar sozinha. Mas não fez. Isso diz muito sobre quem a senhora é. Ficamos em silêncio por um tempo, deixando as palavras dele no ar. Quero que saiba que eu não culpo a senhora. Ele disse finalmente. Nem a minha mãe, nem meu pai. Foram escolhas erradas, feitas em outros tempos. Mas eu queria muito te conhecer melhor. A senhora é parte da minha história, da minha família. Olhei para aquele rapaz, tão parecido com o Ricardo no físico, mas com uma sensibilidade que me lembrava mais o seu Bento. Havia uma sinceridade nos olhos dele que tocou meu coração de um jeito que eu não esperava. Eu também gostaria disso, Gabriel, eu respondi, surpreendendo a mim mesma. Talvez seja a hora de deixar o passado para trás. Aquele encontro abriu uma porta que eu mantive trancada por décadas.
Gabriel começou a nos visitar sempre. Descobri que ele estudava ciências contábeis na capital. Vinha para a cidade a cada 15 dias para ver a Juliana. Agora, ele incluía nossa casa no roteiro. Sérgio, sempre com aquele coração enorme, o recebeu de braços abertos. Lucas e Larissa, no começo, ficaram com um pé atrás. Afinal, Gabriel era o filho da traição que destruiu nossa família. Aos poucos, eles foram baixando a guarda, principalmente quando viram o esforço que ele fazia para se aproximar, não para reabrir feridas. Numa dessas visitas, o Gabriel trouxe uma caixinha. Achei isso nas coisas do meu pai, ele explicou, me entregando. Achei que devia ficar com a senhora. Era uma caixinha de música que o Ricardo tinha me dado no nosso primeiro aniversário de casamento. Tocava Claire de Lune, minha música preferida. Eu achei que tinha perdido para sempre quando saí correndo da nossa casa. Ele guardou isso todos esses anos? Eu perguntei, sem acreditar. Guardou muitas coisas, o Gabriel respondeu, baixinho. Acho que do jeito dele, ele nunca superou o que perdeu. Eu não respondi. Tem coisas que não precisam de palavras. Só abri a caixinha e deixei a música delicada encher o silêncio entre nós. Em 1985, uma notícia inesperada. Gabriel tinha conseguido um estágio num banco grande na capital, mas precisava de alguém para dar umas dicas sobre umas coisas de contabilidade. O Lucas, que além da farmácia também cuidava de uns imóveis, se ofereceu para ajudar. Foi o começo de uma parceria que ninguém imaginava. Os meio-irmãos, que cresceram separados, descobriram que tinham muito em comum, além do sangue. Os dois eram metódicos, detalhistas, viciados em números. Logo, eles não estavam só falando de contabilidade, mas de negócios. No final daquele ano, o Gabriel me procurou com uma proposta que ia mudar tudo de novo. Tia Helena, ele começou. Ele nunca conseguiu me chamar de outro jeito, e eu não insisti. Tem palavras que carregam muita história, né? Eu tenho pensado muito na farmácia, no conhecimento que a senhora juntou nesses anos todos, nas fórmulas que a senhora criou. Fiz um gesto para ele continuar, curiosa com o entusiasmo dele. O que a senhora acha de expandir? Não só outra farmácia, mas uma pequena fábrica de produtos naturais? Suas pomadas, seus xaropes, seus chás, tudo feito em maior quantidade, mas com a mesma qualidade artesanal. A ideia era ousada, principalmente para uma senhora de 50 anos que passou a vida inteira numa única farmácia. Mas tinha algo contagiante no jeito do Gabriel, algo que me lembrava a minha própria garra quando herdei a farmácia do seu Bento. Eu não tenho dinheiro para isso, respondi, pensativa. Eu tenho umas economias, ele ofereceu. E o Lucas disse que também podia investir. A gente podia começar pequeno, crescer aos poucos. Conversei com o Sérgio, que me apoiou na hora. Você construiu algo especial, Helena. Por que não compartilhar com mais gente? O Lucas ficou mais do que animado com a ideia. Ele já tinha sugerido algo parecido antes, mas eu sempre ficava com medo de perder a essência do que o seu Bento me ensinou. Mas agora, com o Gabriel cuidando da administração e o Lucas da parte técnica, a proposta parecia não só possível, mas certa. Em janeiro de 1986, registramos oficialmente a Ervas Bento, uma homenagem ao homem que mudou a minha vida. Alugamos um galpãozinho na saída da cidade e começamos a produção pequena, focando em 3 produtos no início: a pomada cicatrizante, o xarope para tosse e o chá calmante que tinha juntado eu e o Sérgio. Os primeiros meses foram um desafio. Aprender a produzir mais, sem perder a qualidade, lidar com fornecedor, conseguir as licenças, tudo era novo e às vezes dava um medo danado. Mas o Gabriel se mostrou um administrador de mão cheia. O Lucas dominava a parte técnica e eu conferia a qualidade de cada lote, um por um. Aos pouquinhos, nossa pequena empresa foi crescendo. Começamos a vender para as farmácias da região, depois para uma rede do estado. No final de 1987, já tínhamos 10 funcionários e uma linha com 7 produtos diferentes. Ver o meu conhecimento, construído com tanta paciência, chegando em pessoas que eu nunca ia conhecer, era uma sensação que não tem preço. Cada frasco, cada pote que saía da nossa fábrica, levava um pouco da sabedoria do seu Bento, da minha avó, das experiências que eu tive nos anos mais difíceis da minha vida. A Ervas Bento nunca virou uma empresa gigante, mas cresceu o suficiente para mudar a vida de todos nós. Em 1988, a gente conseguiu comprar um terreno maior e construir uma fábrica de verdade.
A Larissa, que sempre ficou de fora dos negócios, acabou se envolvendo também, criando uns materiais educativos sobre o uso das plantas medicinais para escolas e comunidades. Foi nesse mesmo ano que o Ricardo reapareceu na nossa vida de um jeito mais direto. O Gabriel nos contou que o pai dele estava passando por dificuldades financeiras sérias e problemas de saúde. Anos bebendo demais tinham acabado com o fígado dele. Ele perguntou se podia visitar a fábrica, disse o Gabriel, visivelmente sem graça com o pedido. Disse que queria ver o que a gente construiu. Meu primeiro impulso foi dizer não. Depois de tudo, por que eu abriria as portas para o Ricardo? O que ele queria de verdade? Sérgio, como sempre, minha bússola moral me deu outra perspectiva. Talvez ele esteja procurando algum tipo de paz, Helena. Ou talvez só queira ver o sucesso do filho. De qualquer forma, a decisão é sua. E eu vou te apoiar. Depois de pensar muito, eu concordei com a visita. Não pelo Ricardo, mas pelo Gabriel, que parecia querer muito mostrar para o pai algo que o enchia de orgulho. Ricardo veio numa terça-feira de julho. Estava mais magro do que eu lembrava, com o rosto marcado pelo tempo e pelos excessos. Os olhos, porém, eram os mesmos. E encontrar aquele olhar depois de tanto tempo me trouxe uma mistura de emoções que eu não esperava. Helena. Ele me cumprimentou formalmente, estendendo a mão. Obrigado por me deixar vir. Seja bem-vindo, eu respondi mantendo a postura. O Gabriel vai te mostrar tudo. Fiquei de longe durante a visita, observando enquanto o Gabriel mostrava, todo orgulhoso, cada parte da nossa pequena fábrica. O Lucas se juntou a eles em um certo momento, um gesto de maturidade que me encheu de orgulho. No final, quando o Ricardo já estava de saída, ele parou na minha frente. Havia algo nos olhos dele. Arrependimento? Aceitação? Não sei dizer. Você construiu algo admirável aqui, Helena, ele disse. Eu sempre soube que você era a mais forte de nós dois. Eu não respondi na hora. O que eu podia dizer depois de tantos anos, tanta água debaixo da ponte? Obrigada por ter vindo, eu disse, por fim. O Gabriel ficou feliz com a sua presença. Ele assentiu, entendendo o recado. Nós não éramos amigos, nunca seríamos, mas podíamos conviver de forma civilizada pelo bem do Gabriel, do Lucas, da Larissa, os inocentes da nossa história complicada. Ricardo faleceu 8 meses depois, em março de 1989. Um ataque cardíaco fulminante, resultado de anos de uma vida desregrada. Gabriel ficou arrasado. Apesar da relação difícil que tinha com o pai, eu fui ao enterro, não pelo Ricardo, mas pelo Gabriel, que precisava de apoio naquele momento. Ver o caixão do Ricardo baixando à terra me trouxe uma estranha sensação de ponto final. O homem que foi meu primeiro amor, que depois se tornou a fonte da minha maior dor, agora pertencia de vez ao passado. Não sentia alegria nem tristeza, só uma paz surpreendente, como se um ciclo finalmente tivesse se fechado. Nos meses seguintes, o Gabriel viveu seu luto, se apoiando cada vez mais na nossa família. A perda do pai o aproximou ainda mais do Lucas, da Larissa e até do Sérgio, que virou uma espécie de figura paterna para ele. Em 1990, para surpresa de todo mundo, a Juliana anunciou que ia se casar. Aos 52 anos, ela tinha encontrado um companheiro, um viúvo gentil, dono de uma pequena marcenaria. Fui convidada para o casamento e, depois de pensar um pouco, aceitei. Era uma coisinha pequena, só a família e os mais chegados. Durante a cerimônia simples, observei minha irmã. O tempo tinha suavizado as feições dela, assim como tinha suavizado a minha raiva. Não éramos mais as jovens que disputavam atenção, que cometiam erros sem pensar. Éramos mulheres maduras que tinham enfrentado as consequências das suas escolhas e encontrado, cada uma do seu jeito, um caminho de redenção. Na festinha, ela veio falar comigo, tímida. Obrigada por ter vindo, Helena, disse com os olhos cheios d'água. Significa muito para mim. Olhei para a minha irmã, aquela que tinha me traído do pior jeito possível, mas que também passou décadas pagando por esse erro. Vi nela não mais a jovem impulsiva e egoísta, mas uma mulher que carregava suas próprias cicatrizes, que tinha encontrado sua própria forma de pagar sua dívida. Seja feliz, Juliana. Eu respondi, dando nela um abraço rápido, mas sincero. Você merece essa chance. Aquele momento, tão simples, mas tão forte,
Marcou a minha verdadeira libertação. Percebi que perdoar não significava esquecer ou passar a mão na cabeça. Significava me livrar do peso do rancor que, sem que eu percebesse, eu ainda carregava. Quando voltei para casa naquela noite, Sérgio notou algo diferente em mim. Você parece mais leve, ele comentou, enquanto a gente preparava o chazinho da noite que era nosso ritual. Acho que finalmente deixei o passado para trás de verdade, respondi. Não só da boca para fora, mas no coração. Ele sorriu. Aquele sorriso sábio e gentil que me conquistou anos antes. Sabe o que eu sempre admirei em você, Helena? Sua capacidade de transformar dor em força, de encontrar novos caminhos quando todos parecem fechados. Naquela noite, deitada ao lado do homem que trouxe tanto amor e paz para minha vida, pensei na jornada incrível que eu tinha percorrido. Da jovem ingênua que casou aos 23, a mulher traída e abandonada, a farmacêutica respeitada, a matriarca de uma família fora do comum, mas profundamente unida. Cada ferida, cada tombo, cada recomeço tinha me moldado. Não apesar das dificuldades, mas através delas, eu tinha construído uma vida cheia de significado e propósito. Os anos 90 trouxeram mudanças gigantes para o Brasil e para minha família. O país vivia uma nova democracia, enfrentava crises econômicas, se abria para o mundo. Na nossa cidadezinha, a gente também sentia esses ventos de mudança. A televisão trazia notícias na hora, os primeiros computadores começavam a aparecer nas lojas, o ritmo de vida acelerava. Nossa pequena empresa, a Ervas Bento, crescia devagar, mas sempre firme. Em 1992, a gente já vendia nossos produtos para 3 estados e empregava 25 pessoas. A farmácia original, meu primeiro porto seguro, continuava funcionando com o Lucas, enquanto eu me dedicava mais a supervisionar a qualidade dos produtos na fábrica. Sérgio se aposentou oficialmente nesse mesmo ano, aos 62, depois de 40 anos formando gerações de alunos. A escola fez uma festa de despedida emocionante com ex-alunos de várias idades. Ver aqueles homens e mulheres adultos, alguns já de cabelo branco, abraçando meu marido com tanto carinho, contando como ele tinha sido importante na vida deles, me encheu de um orgulho que não tem tamanho. Estes são meus verdadeiros diplomas, me disse o Sérgio na volta para casa, com os olhos ainda marejados. Cada vida que eu toquei, cada mente que eu ajudei a abrir. Com mais tempo livre, o Sérgio transformou o jardinzinho de ervas no fundo de casa num verdadeiro laboratório a céu aberto. Ele testava combinações, pesquisava em livros antigos, trocava figurinhas com outros mateiros da região. Muitas das novidades que a gente lançou na Ervas Bento vieram das experiências dele. Nossos filhos estavam construindo suas próprias histórias. O Lucas se casou em 1993 com a Fernanda, uma enfermeira que ele conheceu num curso de fitoterapia. A Larissa, sempre mais independente, escolheu não casar, mas vivia um relacionamento estável com a Patrícia, sua companheira há mais de 10 anos. Algo que naquela época ainda gerava um falatório na cidade, mas que nos apoiamos sempre. O Tiago, filho do Sérgio, virou um engenheiro de sucesso na capital, casou e nos deu nossa primeira neta, a Sofia, em 1994. O Gabriel, que virou uma presença constante em nossas vidas, assumiu a direção da Ervas Bento em 1995. O talento dele para negócio era impressionante. Sob o comando dele, a gente firmou parcerias com laboratórios para pesquisar e comprovar cientificamente o que a gente já sabia na prática, uma exigência cada vez maior do mercado. Em 1997, aos 62 anos, decidi que era hora de diminuir o ritmo. Não por cansaço. Minha saúde, graças a Deus, sempre foi boa. Mas para dar espaço para os mais novos e para curtir mais a vida com o Sérgio, que já estava chegando nos 70. Não estou me aposentando. Eu expliquei para a família num almoço de domingo. Estou só mudando de função. Vou ser a consultora, a guardiã das receitas, enquanto vocês tocam o barco. A transição foi mais fácil do que eu pensei. Eu ia na fábrica 2 ou 3 vezes por semana, de manhã. Participava das reuniões importantes, dava pitaco nos produtos novos, mas deixava o dia a dia para os mais jovens. Era um equilíbrio perfeito. Eu continuava ativa e me sentindo útil, sem o peso da responsabilidade diária. Com mais tempo livre, Sérgio e eu começamos a realizar um sonho antigo: viajar.
Não grandes viagens para o exterior. Nunca tivemos essa vontade. Mas pequenas viagens pelo Brasil, conhecendo lugares, sabores e, claro, plantas medicinais de diferentes regiões. Visitamos o Pantanal, onde aprendi sobre as ervas dos ribeirinhos. Passamos 2 semanas deliciosas no Nordeste, descobrindo como o povo de lá usava algas marinhas para tratamentos. Na Amazônia, fiquei maravilhada com a riqueza da floresta e o conhecimento dos povos indígenas. Cada viagem nos enriquecia, não só com novas plantas, mas com novos olhares sobre a vida. A gente conversava com gente simples, mas com uma sabedoria profunda. Víamos o sol se pôr em lugares incríveis. Provávamos comidas que nunca imaginamos. Estamos vivendo nossa segunda juventude, o Sérgio comentou uma noite, enquanto a gente olhava as estrelas numa pousadinha simples no interior de Minas, com a sabedoria que a primeira não nos deu. Foi durante uma dessas viagens, em 1999, que o Sérgio teve o primeiro susto. Estávamos andando na beira de uma praia deserta, quando ele parou de repente, com a mão no peito. O rosto dele ficou branco e por um segundo terrível, achei que ia perdê-lo ali mesmo. Corremos para o hospital mais perto, onde ele foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Não foi um infarto, o médico explicou, mas é um sinal de alerta. O Sérgio ia precisar tomar remédio contínuo e se cuidar mais a partir dali. Voltamos para casa antes do previsto. Nos dias seguintes, percebi um Sérgio mais quieto, pensativo. Uma noite, encontrei ele na varanda, olhando as estrelas com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era medo, era uma paz, uma aceitação. Tava pensando em como eu fui abençoado, Helena, ele disse baixinho quando sentei do lado dele. Tive uma primeira vida feliz com a Sônia, mesmo que curta. Depois, quando achei que tudo tinha acabado, encontrei você e ganhei uma segunda vida, ainda mais rica. Não tenho medo do que vem pela frente. Aquela conversa ficou gravada na minha alma. Sérgio não estava se despedindo. Ele ainda viveria muitos anos, mas estava fazendo as pazes com a própria finitude. Era uma lição que eu também precisava aprender. A virada do milênio trouxe renovação. Em 2000, a Ervas Bento inaugurou um pequeno centro de pesquisa, um laboratório modesto, mas bem equipado, onde podíamos estudar cientificamente as propriedades das plantas que eu usei por intuição por décadas. O Lucas liderava a equipe técnica, o Gabriel cuidava do dinheiro e eu servia como consultora, a ponte entre a sabedoria popular e a ciência. Foi nessa época que recebi uma homenagem que nunca esperei. A Universidade Estadual me convidou para dar umas palestras sobre medicina popular e fitoterapia. Eu, que mal terminei o primário falando para universitários. No começo recusei. O que eu podia ensinar para jovens com tanto estudo? Você tem algo que diploma nenhum pode dar, o Sérgio insistiu. Experiência de vida, conhecimento passado de geração em geração, sabedoria do dia a dia. Isso vale tanto quanto qualquer livro. Aceitei o desafio. Nas primeiras palestras, minhas mãos tremiam, minha voz falhava, mas quando vi o interesse de verdade naqueles jovens, quando percebi que eles valorizavam o que eu tinha para contar, ganhei confiança. Acabei não só dando as palestras, mas participando de uma pesquisa que virou um livrinho sobre as plantas medicinais da nossa região. Em 2003, nossa família cresceu. Lucas e Fernanda tiveram gêmeos, o Miguel e o Rafael. Larissa e Patrícia adotaram a Júlia, uma menina de 3 anos que encheu a casa de alegria. O Gabriel se casou com a Camila, uma bióloga que ele conheceu num projeto da empresa. E logo depois nasceu a Laura. De repente, aos 68 anos, eu era avó de 5 crianças. Ser avó é uma experiência única. Você tem todo o amor de ser mãe, sem a responsabilidade total. Pode dar um docinho a mais, contar umas histórias que os pais preferiam que você não contasse e depois devolver quando eles ficam muito agitados. É uma delícia. Nas tardes de domingo, nossa casa se enchia de vozes de criança, risadas, às vezes choro. Sérgio era o avô perfeito, paciente, brincalhão, sempre com uma história na ponta da língua. Juntos, ensinávamos às crianças o nome das plantas do jardim, como fazer um curativo com ervas, como olhar as fases da lua. Estamos plantando sementes para o futuro, dizia o Sérgio, enquanto mostrava para o Miguel como uma sementinha brotava. Não só de plantas, mas de valores, de conhecimento. A vida seguia seu curso tranquilo, com alegrias simples e desafios de vez em quando. Até que em 2008 enfrentamos a prova mais difícil do nosso casamento. O Sérgio começou a esquecer coisas pequenas.
onde deixou os óculos, o nome de um vizinho, o que comeu no almoço. No começo, a gente achou que era da idade, ele já estava com 78 anos. Mas quando ele se perdeu voltando da padaria, um caminho que ele fazia há décadas, eu soube que era algo mais sério. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Alzheimer em estágio inicial. O médico foi gentil, mas direto. A doença ia avançar, roubando aos poucos a memória e a independência dele. Quanto tempo a gente tem? Eu perguntei, segurando firme a mão do Sérgio. Cada caso é um caso. O médico respondeu. Pode ser um processo lento, de muitos anos. Com remédio e estímulo, a gente consegue diminuir a velocidade. Nos primeiros meses, o Sérgio entrou numa tristeza profunda. O homem que sempre foi tão vivo, tão curioso, agora passava horas sentado na varanda, olhando para o nada. Partia meu coração ver ele daquele jeito. Não quero ser um peso para você, ele me disse uma noite. Não quero que você veja o homem que você ama sumir aos poucos. Escuta aqui, Sérgio Oliveira, eu respondi, segurando o rosto dele entre minhas mãos. Eu prometi ficar do seu lado na saúde e na doença, e é exatamente o que eu vou fazer. Cada dia que a gente estiver junto vai ser um presente. Vamos enfrentar isso como a gente enfrentou tudo na vida. Um passo de cada vez, com coragem e amor. Nós nos adaptamos à nova realidade. Criei rotinas fixas, colei etiquetas nas portas e gavetas, mantive um calendário gigante na parede da cozinha. Estudei tudo o que podia sobre a doença. Tentei terapias alternativas, jogos para a mente, exercícios físicos leves. Nossos filhos e netos foram incríveis. Eles se rebeçavam nos fins de semana para nos visitar, traziam fotos antigas para puxar as memórias, gravavam vídeos que o Sérgio podia ver de novo e de novo para não esquecer os rostos. A doença avançava, mas mais devagar do que a gente temia. Sérgio tinha dias bons e dias ruins. Nos dias bons, ele ainda era o homem carinhoso e engraçado com quem eu casei. A gente conversava sobre livros que ele ainda conseguia ler, cuidávamos juntos do jardim, víamos filmes antigos que ele ainda lembrava. Nos dias ruins, quando a confusão tomava conta, eu virava os olhos dele, a memória dele, a âncora dele no presente. Uma tarde, encontrei ele no jardim, olhando confuso para um pé de alecrim. Eu sei que isso é importante, ele disse, frustrado, mas não consigo lembrar por quê. Et Alecrim me expliquait, comme carinho. Você sempre dizia que o cheiro te lembrava sua infância, o quintal da sua avó. Ele fechou os olhos, cheirou fundo. Sim. Ele sussurrou, agora eu lembro. Domingo, depois da missa. Bolo de laranja com alecrim. Esses pequenos momentos de conexão eram preciosos e ficavam cada vez mais raros. Em 2012, o Sérgio já não reconhecia mais os netos direito, confundia o nome dos filhos, às vezes até me chamava de Sônia, o nome da primeira esposa dele, mas ainda tinha lampejos do homem que eu conheci. Num sorriso, num gesto, numa frase que saía clara no meio da confusão. Em outubro daquele ano, numa consulta, o médico me chamou de lado. Dona Helena, a doença está acelerando, ele explicou. O seu Sérgio vai precisar de cuidados mais intensos logo logo. Vocês já pensaram em como lidar com isso? Conversei com nossos filhos. Todos ofereceram ajuda. A gente podia mudar para a casa de um deles, contratar enfermeiros 24 horas, pensar numa casa de repouso. Agradeci o apoio, mas eu já tinha decidido. Eu vou cuidar dele na nossa casa. Até o fim eu declarei. Foi aqui que a gente construiu nossa vida. Foi aqui que a gente jurou ficar junto. Não vou tirar ele do único lugar onde ele ainda tem algumas memórias. Foi a decisão certa, mas foi muito difícil. Aos 77 anos, virei cuidadora em tempo integral. Adaptamos a casa, contratamos uma auxiliar de enfermagem para as manhãs e nossos filhos faziam um rodízio para passar as noites mais difíceis. A rotina era exaustiva, mas cada sorriso do Sérgio, cada momento de clareza, cada aperto de mão valia todo o esforço. Em maio de 2015, uma pneumonia levou o Sérgio para o hospital. O corpo dele, já fraquinho pela idade e pela doença, não respondeu bem. Os médicos foram sinceros. Era questão de dias, talvez horas. Nossa família se reuniu no quarto do hospital. Lucas, Larissa, Tiago, Gabriel, os maridos e esposas, os netos já adolescentes. Todos tiveram a chance de se despedir, mesmo sabendo que o Sérgio provavelmente não os reconhecia mais. Na última noite, eu fiquei sozinha com ele. Segurei a mão dele, contei histórias da nossa vida
Cantei baixinho as músicas que a gente dançava no começo do namoro. Num certo momento ele abriu os olhos e me olhou com uma clareza que eu não via há meses. Helena, ele disse com a voz fraca, mas firme. Minha Helena. Foram suas últimas palavras. Sérgio partiu em paz durante a madrugada, enquanto eu dormitava na cadeira ao lado da cama, ainda segurando a mão dele. O luto é uma caminhada solitária, mesmo quando você está rodeado de amor. Nos meses depois que o Sérgio se foi, eu vivi numa espécie de neblina. Eu fazia o básico. Levantava, comia, atendia às ligações preocupadas dos filhos. Mas a vida tinha perdido a cor. Foi o Miguel, meu neto mais velho, com 12 anos na época, quem me puxou de volta. Numa tarde de domingo, enquanto a família toda estava reunida para o almoço, que a gente insistia em manter, ele sentou do meu lado na varanda. Vô, ele disse, com aquela sinceridade de adolescente. O vô Sérgio sempre dizia que o jardim é um espelho da alma de quem cuida dele. Olha para o seu jardim. Eu segui o olhar dele. O jardim que o Sérgio e eu cuidamos com tanto amor estava abandonado. Mato crescendo. Flores murchas. Acho que ele ia ficar triste de ver assim. O Miguel continuou. E acho que a senhora também está triste de ver o jardim assim. Talvez. Um possa ajudar o outro. Aquele comentário, tão simples e tão profundo vindo de um menino, me acertou em cheio. Miguel estava certo. Eu tinha me deixado murchar junto com o jardim. No dia seguinte, coloquei meu chapéu de palha, minhas luvas de jardinagem e fui reconquistar aquele pedaço de terra. Cada mato que eu arrancava era uma lágrima que eu não tinha chorado. Cada mudinha que eu plantava era uma promessa de que a vida continuava. Trabalhei até meus músculos doerem, até o suor escorrer pelo rosto, até sentir o sol se pondo nas minhas costas. Quando finalmente parei e olhei o que tinha feito, senti algo que não sentia há meses. Satisfação. Não era alegria ainda, mas era um primeiro passo para fora do escuro. Aos poucos, eu redescobri um propósito. O jardim foi só o começo. Voltei a dar umas aulas na universidade de vez em quando. Retomei meu lugar de consultora na Ervas Bento, agora uma empresa de porte médio que empregava mais de 50 pessoas. E até vendia para países vizinhos. Me dediquei aos netos, principalmente aos mais novos, para quem as histórias do Sérgio já estavam virando lenda. Em 2018, aos 83 anos, eu mesma levei um susto. Um pequeno AVC que me deixou com a fala meio enrolada por umas semanas. Aquilo me lembrou da fragilidade da vida e da importância de deixar as coisas em ordem. Reuni a família para uma conversa séria sobre o que eu queria para o futuro. Não queria que eles passassem pelo mesmo estresse que passamos com o Sérgio, decidindo tudo na hora da crise. Quero ficar na minha casa enquanto der, eu expliquei. Se eu precisar de cuidados, eu aceito ajuda, mas não quero ser um fardo. E quando chegar a minha hora, quero ir em paz, sem aparelhos para me manter viva. Arrumei meus papéis, atualizei o testamento, deixei instruções claras sobre a farmácia e a empresa. Não por pensar na morte, mas por responsabilidade com as pessoas que eu amo. Fiz tudo isso não com tristeza, mas com a paz de quem olha para trás e vê uma vida bem vivida, com erros e acertos, mas sempre com verdade. Os últimos anos têm sido de uma doçura que eu não esperava. Aos 90, eu ainda acordo cedo, cuido do meu jardim nas manhãs frescas, recebo visitas constantes dos filhos, netos e até de alguns bisnetos. Acompanho de longe a empresa, agora nas mãos competentes da terceira geração. Meu corpo, claro, mostra os sinais do tempo. Os passos são mais lentos, as mãos mais trêmulas. A vista já não é a mesma, mas a mente continua clara. As memórias estão aqui, tanto as ruins quanto as boas. E talvez esse seja o maior presente, poder olhar para trás e entender o sentido de cada tombo, cada recomeço, cada escolha que me trouxe até aqui. O que eu aprendi em quase um século de vida, que a felicidade raramente vem de grandes acontecimentos, mas dos pequenos momentos de conexão. Que perdoar não é esquecer, mas escolher não ser engolido pela amargura. Que o amor de verdade não é uma paixão que nunca acaba, mas uma decisão diária de ficar, de construir, de crescer junto. Aprendi que a gente é mais forte do que imagina nos momentos de desespero. Que nossas cicatrizes não nos definem, mas nos moldam. Que a vida é preciosa demais para ser gasta com rancor ou arrependimento. E, acima de tudo, aprendi que não existe receita de bolo para uma vida feliz. Cada um tem sua jornada. Cada um tem seus desafios. O que funcionou para mim pode não funcionar para você.
Mas se eu pudesse deixar só um conselho para as novas gerações, seria este: escolham o amor. Sempre, em todas as suas formas, em todas as situações. Escolham o amor, mesmo quando parece impossível, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo diz que vocês são bobos por isso. Porque no final, quando a gente olha para trás, para as décadas que viveu, não são os bens, nem os títulos, nem mesmo o sucesso no trabalho que realmente importam. É o amor que a gente compartilhou, as vidas que a gente tocou, a diferença que a gente fez no mundo, por menor que seja. Ah, meus queridos, como passou rápido este nosso tempo juntos. Espero que minha história tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. Que vocês encontrem nela não um modelo para seguir, mas talvez um lembrete de que, não importa o quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer. E que cada um de nós tem dentro de si a força para recomeçar, quantas vezes for preciso. Não se esqueçam de deixar o seu joinha neste vídeo e de se inscrever no canal se ainda não fizeram. Deixem seus comentários, compartilhem suas próprias histórias de superação. E se este vídeo tocou seu coração, por favor, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que sim, é possível sobreviver às tempestades e encontrar a paz depois delas. Obrigada por me acompanharem nesta viagem pelas minhas memórias. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Que a paz e o amor estejam sempre com vocês.